Olá, bem-vindo ao canal Renko Mais e ao programa Resumo do Dia, onde eu faço uma análise tanto do mini índice futuro quanto do mini dólar futuro, dos pontos de trade que tiveram usando o meu método operacional, ao qual eu denominei Renko Mais. Quem me conhece sabe que eu trabalho com o Fibonacci. Falar nisso, eu tenho a mentoria aí do Fibo Robô para quem estiver interessado e para também quem quiser fazer os padrões de box, que seriam a questão do price action do Renko. Também tem uma mentoria nesse sentido. Eu vou deixar o meu e-mail de contato na descrição do vídeo, mas se também quiser é só ir ali no banner aqui do canal, que tem um link para a página oficial das mentorias, que vai estar apresentando o calendário para você das mentorias, os dias que tem disponíveis para a mentoria. Tem um espaço onde você pode estar vendo como que funciona a mentoria, tá? Ou também pode estar entrando em contato direto pelo Instagram comigo, ou via um e-mail, que eu vou deixar na descrição, e pode estar perguntando aí o que tiver de dúvida sobre elas. Então vamos começar aqui a análise do 60 minutos do mini dólar. Como eu disse, eu trabalho com Fibonacci e o alvo já foi atingido, 161. Eu uso um nível a mais, eu uso 205. Se às vezes por aí você olhar e não ver nem o 48,6 ou 50% aqui que eu uso, ou 200 e 205,8 que eu uso, não se assuste, tá? Isso eu adaptei a minha forma de operar. Então, a questão é, o Fibo, o alvo dele é o 61. Então, quando ele chega no 61, você pode até estar estendendo já esse Fibo, tá? A probabilidade que nós vamos fazer isso pro resumo do dia da segunda-feira próximo agora. Aí eu vou estar estendendo esse Fibo. Então, a ideia era o quê? Eu falei até lá na outra adendo, né? Eu tenho um canal no Telegram que é aberto a todo mundo, vou deixar também o link aí. E lá no canal tem um link pro grupo do Telegram meu. E eu sempre faço uma análise de probabilidade direcional, tanto do mini índice quanto do mini dólar aí pro dia nesse grupo. Eu falei pro pessoal que tinha que ter cautela, porque, né, querendo ou não, a gente vem de um movimento muito forte, mas o alvo estava bem definido, né, aqui no 205. Então, esperar, o que eu sempre falo é, espere o preço te mostrar para onde ele vai, tá? E o preço ele mostra, é só ter um pouquinho de paciência que ele mostra, principalmente se você coloca algum tipo de fibo mais curto também, tá? Você pode estar... A gente tem alguns tipos de Fibo que a gente está usando no intradiário, Fibo Gap, Fibo Interno, Fibinho, tem o tal do Fibo Preguiça também. Então a gente tem uma série de Fibos que a gente pode estar traçando para nos apoiar as regiões. Eu gosto de usar o Fibinho, ou eu principalmente eu gosto de usar o Fibo Gap. Mas quando não tem o Fibo Gap eu uso o Fibinho. Enfim, então a ideia era, os indicadores também estavam dando mais venda do que compra. Então, assim que o preço mostrasse a direção, era seguir a direção para o alvo. Aqui, a região do 5,20 aqui, 5,21, né? Os 5.210, 211 pontos. Então, esse era mais ou menos a questão do direcional que a gente tinha aqui para os 60 minutos. Poderia ter algum tipo de volta aqui, para um 61 ou até mesmo lá para um 41, sim, poderia ter, mas a mais provável seria um 61, porque a gente tem a média aqui vindo, né, de encontro ao preço. O preço ele passou muito forte da média. Geralmente quando o preço ele passa muito forte da média, quando ele volta e toca a média e segura. Então ele poderia ter algum tipo de movimento. Por isso que eu disse para o pessoal, falei, espere o preço mostrar. Quando o preço mostrar, você vai. E aí o preço mostrou, desde a abertura, por assim dizer, que era vendedor, né? Se você esperar pelo menos essa primeira barra aqui de 60 minutos, você conseguiria aproveitar mais, querendo ou não aí, mais 40
45 pontos nas 2 próximas horas. Se não, aqui na primeira hora mesmo, o preço ele já apontou, ele já nos deu um direcional, tanto lá no 5R quanto no 6R, o tempo gráfico que você gosta de operar aí no dólar. Então agora vamos lá para o 5R, lá no dólar, para ver quais foram os melhores pontos assim que o dólar deu aí no dia para gente de entrada no método operacional Renko Mais. Então agora estamos aqui no 5R do dólar, o fechamento de ontem e a abertura na continuidade. Ele abriu soltando um bull, o que às vezes poderia, talvez, tentar indicar alguma tentativa de compra. Até no princípio aqui, nos primeiros minutos teve, né? Os primeiros minutos aqui, o preço teve, né, algum tipo de tentativa de compra, porém, dentro dos padrões de box Renko Mais aqui não teve nenhum. Talvez essa venda aqui nessa correção de 4 box, mas vender correção de 4 box logo na abertura do mercado, por exemplo, eu não faço isso. Talvez se você levantar suas estatísticas aí, possa ser que você valide essa entrada, mas o meu operacional não validava, então não estava procurando nenhum tipo de operação ainda por aqui. Até que o preço ele segura, né? Ele segura nessa região. Aqui a gente tem uma região, por assim dizer, de resistência aqui, né? Então desde esse topo mais alto aqui até mais baixo aqui um pouquinho, né? Nessa primeira máxima do dia que foi feita, então nós ficamos com essa região de resistência e o preço mal agrediu ela, né? Ele mal entrou, ele fechou 2 box, mas ele fechou e já teve box contra e ele acabou formando uma caixa de Pandora aqui. A caixa de Pandora, ele não é assim um sinal para você estar, por assim dizer, entrando, startando algum tipo de posição. Pode ser, como eu disse, se você levantar a estatística aí e conseguir que a sua estatística te corrobore isso, aí você pode estar entrando. Mas ele pode estar sinalizando que se estagnou aqui a compra e que não vai mais ter compra por um momento. E que aí sim, depois desse alerta, que vamos dizer assim, né, é um padrão que ele serve de alerta para nós. Principalmente porque eu tenho uma falha de continuidade dentro dele aqui, ó. Esse box aqui, ó, eu vou deixar um pouco mais de zoom aí para que fique bem mais visível para vocês. Então esse box que eu vou destacar aqui, ó, esse conjunto de box aqui, isso aqui é a falha de continuidade, tá? Então dentro desse pequeno movimento aqui, eu tive uma falha de continuidade e a formação da caixa de Pandora. Outro alerta que a gente tem que é o quê? Abaixo da falha de continuidade eu tive um sinal de continuidade. Na mesma posição que eu tive 2 vezes. Então eu já tive esse sinal 2. É a terceira vez que eu olho, eu vejo o mesmo padrão e ele não resultou em nada das outras vezes. Das outras vezes, logo que fechou o próximo box acima dele, virou topo. Então, por que eu vou estar startando algum tipo de operação de compra aqui, sendo que os alertas começaram já aqui atrás? É o que eu sempre falo, que o mercado ele se repete e os boxes de Renko eles se repetem bastante. Se você se focar em operar apenas um tamanho de Renko, você vai ver isso aqui aparecendo para você sempre. Então, ó, eu tive uma continuidade atrás da outra e uma continuidade acabou se tornando falha de continuidade. Então, é um monte de alerta aqui. É um monte de alerta para você que, ó, compra, por enquanto, se cessou, não tem compra. Vou tirar um pouquinho agora do zoom e vamos começar, então, a análise. Aí, eu tenho um sinal de continuidade de venda, não é interessante estar entrando aqui, tá? Isso aqui é mais para você estar analisando se você ou já está startado uma posição ou se isso aqui vai ser verídico, tá? Porque ele pode virar
uma armadilha. Aí ele vira um box aqui para cima. E aí o que parecia ser uma armadilha de compra se torna uma armadilha de venda e o preço estoura aí e vai contra você. Então é isso, é price action. Você ir analisando ponto a ponto o que está acontecendo no mercado. Se fosse no candle, você estaria analisando candle a candle. Aqui a gente tem que analisar mais uma junção de padrões para ficar mais fácil. Porque imagina se você ficar só nos boxes, você ficar lendo box a box não dá muito para você ter uma noção muito grande. Só quando você tem muito pavio no box, né? Mas mesmo assim, associado a outro box, ele vai te dar uma direção maior. Geralmente, os padrões de continuidade, tá? Ele não pode ter tanta sombra, tá? Esse aqui eu até considerei porque ó, o pavio ele veio bem abaixo da sombra. Mas quando tem muita sombra assim, geralmente o pavio fica da mesma altura. E aí já não é, para ser considerado assim uma continuidade, uma fase de continuidade. Seria café com leite, por assim dizer, né? Então, continuando. Com esse sinal aqui de continuidade na venda, né? Ele logo que ele falhou topo, então ele me deu um sinal de venda, né? Um sinal de continuidade que pode estar entrando venda. Então, a partir do momento que eu tiver um rompimento, então eu tive aqui, ó, o primeiro rompimento, que é esse fundinho. Esse fundo aqui é o primeiro rompimento. E a partir dele, é lógico que eu tenho fundos maioritários aqui, ó. O fundo maioritário desse movimento aqui, ó, é esse aqui, tá? É aqui que tem que valer o rompimento verdadeiro. Mas quando ele já rompe aqui e ele dá um bear, o bear é sinal de tendência. Então aqui já tem uma entrada. Aqui você já pode estar buscando algum tipo de operação voltada aqui para o fundo, tá? Para testar o fundo maioritário. Não tem muito ponto, por assim dizer. Tem 10 pontos. Não é ruim um trade, não é um trade ruim no dólar, né? 10 pontos no dólar é um belo gain. Eu busco um pouquinho mais, às vezes 12 pontos. Mas aí é um belo gain. Então, ó, ele vai. E aí ele vai e faz o quê? Ele faz uma correção de 2 box em cima de um rompimento. Às vezes é complexo. Você está vendendo, você está comprando a favor de um rompimento, né? Só que ele já mostrou as falhas aqui em cima. E uma coisa muito interessante que quem quer aprender aqui os box, quem quer aprender os padrões de box, entenda uma coisa assim, já para tendência. Quando vem um bear e depois de um bear eu tiver uma correção de 2 box, isso aqui é um sinal de continuidade da tendência. Então eu tive sinal de tendência, sinal de continuidade da tendência. E a tendência ela já foi dada por um sinal de continuidade logo no início da falha do topo. Olha que interessante, né? Então se você está olhando tudo isso, é claro, ó, aqui eu tenho uma média 34 e acima 144. 34 segurou e começou a abrir com muita força. Isso é distanciamento de média. Você está ganhando volume de venda, tá? Tendência, você está ganhando tendência. Então, vou entrar a favor da tendência. Eu não falei ainda nada de FIBO aqui, porque para mim esse range é muito curto para mim estar colocando FIBO. 26 pontos. Ó, se eu usar essa máxima para essa mínima minoritária aqui, pode até ser interessante sim, tá usando esse fibinho aqui. Mas eu até fazer o primeiro fundo aqui embaixo eu não coloquei nenhum tipo de fibo, tá? Mas poderia estar traçando esse. Vou até deixar ele, porque ele vai corroborar o fundo onde eu coloquei o fibo que eu usei hoje. Então aqui está a venda. Bem interessante, é uma venda de perda do 7,6. E aí você tem uma alva aqui de 161, tá? Você tem aí mais 8 pontos. Poderia tentar esticar por estar bem próximo, por ser um fibinho curto. Você pode tentar levar para o 127, tá? Daria aí 11 pontos, 12 pontos. Quando o FIBO é bem curtinho assim, às vezes eu me dou a oportunidade de estar levando mais longe, tá? Por isso que eu não gosto muito também do FIBO ser muito curtinho, tá? Ele foge um pouquinho aí do que eu busco de alvo, porque eu busco no mínimo 8 pontos. Então se eu busco no mínimo 8 pontos por trade, eu não posso ter de alvo no máximo 8 pontos, tá? Eu sempre deixo um
um chorinho, por assim dizer. Eu sempre saio um pouquinho antes, tá? Eu nunca saio cravado. Eu acho umas besteiras, às vezes, a gente querer ficar saindo cravado e às vezes por meio ponto, um ponto, você deixar um belo de um game voltar e aí você, às vezes, sair com menos ponto ou até mesmo sair no zero. Beleza? Então aqui tem uma bela venda. Dá até para estar levando aqui nos 11 pontos. Talvez, para quem é mais agressivo, leva para um 4-1. Né? Então, o mais agressivo, que vai segurar o stop aqui em cima, né, ele não vai fazer break-even, ele vai levar para o 6-1. Então, ó, ele tem 16 pontos. Então, tem aí entre 8 a 16 pontos no dólar. Tá? Com um stop aqui mais ou menos de 5 a 6 pontos. Então, é uma bela entrada. Ó. E o trade foi liso mesmo. Até um 4-1, ó, ele foi liso. Então, qualquer alvo aqui, ó, você não passaria nenhum tipo de calor. Nenhum tipo de calor. Usando basicamente price action e, claro, os níveis de Fibonacci. Né? Os níveis de Fibonacci fica bem mais interessante se você está buscando alvo, se está buscando algum tipo de entrada. E aí, se eu tô com nível de Fibo, a ideia é o seguinte: toquei um 4-1, passando com tudo aqui, do jeito que eu passei pelo 127, pelo 111, só que eu passei pelo 111 com uma barra aqui, ó, de continuidade, tá? Eu tenho um padrão de continuidade entre o 111 e o 127. Então isso aqui corrobora, é bem legal. É você ir vendo isso aqui. Então, tipo, se às vezes você estava querendo sair mesmo cravadinho aqui no 127 com esse padrão, você pode estar esticando seu alvo. E aí o que ele faz? Ele dá repetição. Olha só que interessante, né? Nós já tivemos isso há pouco tempo, um pouco antes, né? Um pouquinho antes você teve correção de 2 boxes. Agora você tem mais uma correção de 2 boxes. O alvo é curto, bem curto. Talvez eu, Fábio Rocha, não faria esse trade. Porque ó, eu tenho 8 pontos de alvo. Então eu não entraria. Mas se você se contenta com até 8 pontos aí, você busca às vezes menos. Você pega aí 6, 7 pontos. Tá aí, ó. Tradinho praticamente dado pelo mercado, uma repetição atrás da outra aqui. É bem legal isso de acontecer. Opa, perdão. A plataforma soltou uma notícia aqui. Continuando. E aí o preço vai lá, toca o 61. Quando o preço toca o 61, a tendência, a probabilidade é dele vir aqui para o 111. Né? Só que, como eu disse, eu não tinha traçado esse FIBO, tá? Eu vou até apagar ele para falar um pouquinho sobre isso. Eu não tinha traçado esse FIBO. E aí, quando o preço fez isso aqui foi um pouquinho depois do payroll, né? Deixa eu ver aqui, ó, o horário, ó. A abertura, isso aqui é o payroll. Então, quando fez esse fundo aqui, para mim, esse fundo é o fundo, se tornou um fundo muito importante. Então, o meu FIBO eu tracei aqui, nessa perna. Por que para mim se tornou importante esse fundo? Por 2 tipos de pensamento. O FIBO, ele é baseado no pensamento do robô, tá? Então, eu tenho que procurar uma perna que eu veja algum tipo de ação de robô. E para mim, teve isso aqui, ó. Fractal 5. Esquece a questão um pouquinho do 5-3, tá? É só o 5. É as 3. É as 5 pernas da tendência, as 3 puxadas que a tendência nos dá. Então essas 3 puxadas para mim aqui, ao meu ver, é o meu estilo de operar. Para mim, corrobora eu estar traçando um FIBO. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, ó. Olha que interessante, né? Esse FIBO aqui, ó, onde é que é o alvo dele? O fundo dele, ó, bem no 61. Que bacana, né? E aí eu vou lá e faço, então, por assim dizer, extensão desse FIBO aqui, ó. Aí eu pego o 100 aqui e estendo ele lá no fundo do 61. E aí esse FIBO eu estava usando. Era esse FIBO aqui. Aí esse FIBO, para mim, encaixou muito legal na hora que ele já segurou aqui no 7,5. E aí ele trabalha, né? Ele trabalha a região do 7,6. Aqui, para mim, talvez essa entrada aqui, ó, essa falha de rompimento de 3 boxes aqui, poderia dar algum tipo de contra-tendência, mas
com tudo isso aqui de venda, eu não ia procurar compra hoje de jeito nenhum. Lembra que eu falei uns 60 minutos? O que o preço me mostrasse, eu ia fazer aquilo que o preço me falou. Então não ia procurar venda, eu ia procurar compra, né? Eu ia procurar venda. Então, sinais de venda, beleza. Sinal de compra, podia dar quantos sinais ele quisesse aqui para mim que eu não ia entrar. Tá bom? Principalmente, ó, para quem não ainda não entendeu muito bem a questão de quando é uma armadilha o padrão. Olha o bull aqui, ó, que virou uma armadilha, né? Olha só. O bull, aí, ó, isso aí era um bull, né? Muita gente, fundo duplo, vou comprar. Pode até ter feito algum tipo, 7 pontos, tá? 7 pontos. Para quem pegou a venda dessa correção aqui, ó, de 2 boxes aqui no 486 aqui, ó. Quem pegou essa venda e levou até o 100, por exemplo, né? É lógico que você não teria o fibo traçado, tá? Você teria aqui um 61. Mas quem vendeu aqui, vamos voltar lá no 61 para falar desse trade, então, ó. Quem vendeu aqui e levou para o 61, ele pegou 21 pontos. O que, né? Então 7 pontos é 3 vezes menos, né? Para mim eu não vejo sentido em estar querendo buscar esses tradezinho de contra-tendência, tá? Tem que ir a favor da tendência. É na tendência que a gente faz o nosso capital. E aí quem vendeu esse martelo aqui, ó? Quem vendeu esse martelo aqui conseguiu até extrair um certo capital, hein? Ó, 11, 12 pontos. 12 pontos cravado no movimento. Uns 10 a 8 pontos teria pego. Então, porque o alvo está aqui no 111, não teria cravado no 111, mas, por exemplo, eu pego os 12 pontos, porque é como eu disse, eu coloco uns tique antes. Eu nunca saio cravado no alvo. Se eu vendo no 7,6 para o 111, eu vou sair sempre um pouquinho antes. Para mim, às vezes, pegar um tipo de movimento desse aqui, que aí falha antes de tocar o nível, volta, aí depois ele vai tocar o nível. Que foi o que aconteceu. Aí aqui também não tenho que vender, por quê? Porque eu não toquei no nível, então eu vou tocar no nível ainda. Aí o preço dá uma brigada, ele vai lá, quase toca um 2,7. Novamente, ele chegou na região de um 2,7? Chegou. Tocou um 2,7? Não. Então qual que é o nível valendo? 111. Aqui eu tô com 112 junto, tá? Se você quiser plotar, pode plotar. Eu ploto dessa maneira, tá? Que nem também aqui, ó, 7,6, 7,8. Beleza? Enfim, continuando então. Então, ele não tocou um 2,7. Ele não validou esse nível. Ele chegou na região do nível, mas não validou. Então ainda está valendo o 111. Então eu tô preso nessa dinâmica. 111, 7,6. E aí o preço vai, quase toca o 7,6. Talvez aqui teria uma compra, mas eu não faria essa compra e também não indicaria. Se eu fosse um analista, eu não falaria, se eu tivesse uma sala onde eu né, daria sinais de trade, eu não daria esse sinal aqui. Né? Então, se eu não dou esse sinal, eu não vou falar dele. Como eu disse, eu não vou falar de compra aqui, tá? Não vou falar de compra no dólar. Não tem que ficar tentando fazer contra a tendência. Vamos a favor da tendência. Olha aí, ó, teve outro martelo aqui e o mesmo alvo. Quanto que tem de ponto? 14 pontos. Trade bem legal, né, de fazer. Foi um pouquinho sofrido aqui nessa correçãozinha? Acho que não, né? Porque seu stop no zero aqui ainda estava... O seu stop estava no zero, né? Então tem tudo isso. Você estava tranquilo no trade, você não ia perder nada. E aí ele vai e novamente, ele quase toca um 2,7. Então isso aqui até machuca às vezes, né? Porque você fica, pô, e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: para ele reverter qualquer tipo de pensamento de venda aqui, ele vai ter que romper o 7,6 com muita força e ir direto para o 23. Se ele fazer isso, se ele chegar aqui em cima, no 7,6, e ele romper isso aqui com força e lá no 23, opa, tá tá tudo escuro aqui, perdão. Se ele romper
isso aqui com muita força, e for lá no 23, na região, ele não precisa cravar no 23, mas ele for na região do 23, aí beleza. Aí mudaria o cenário. Mas se ele voltar aqui no 7,6 e falhar, é para vender. Porque é o teste, ó. Olha quantas falhas. E onde é que ele está falhando? Você tem que olhar para trás sempre e ver o que o mercado te mostrou. Isso aqui, sinal de continuidade. Sinal de continuidade do quê? De tendência. Então, se eu tenho sinal de continuidade de tendência e o preço está segurando nele, ó, o preço não consegue romper essa correção, essa última correção de 2 boxes aqui. E olha lá o que acontece. Novamente, 7,6, inverteu. É fácil pegar essa venda aqui para quem é mais iniciante? Não, mas para quem tá mais já experiente um pouco, pega. E aí onde é que tá o alvo? Novamente no 127, tá? Novamente tá aqui embaixo o alvo. Ele não toquei no 127. Ó, tem 20 pontos, é um belo trade. Só que aí acontece uma coisa bem interessante, ó. Eu ganhei uma amplitude de perna aqui que eu não tive antes. Eu não tive por um bom tempo aqui, ó, uma amplitude, acho que, vamos ver, nem nas pernas de tendência anterior eu tive tanto box como eu tive aqui. Por isso que a questão de, às vezes, você contar quantos box tem numa perna e você olhar e falar, poxa, não tive nenhuma perna semelhante, porque ó, pode ver que essa perna aqui, ela engolfa todo esse movimento aqui atrás. Então, se ela engolfa todo esse movimento aqui atrás, essa correção de 3 boxes aqui, o que ela me diz? Que eu estou indo para o 61. Que, como eu disse, não tem chuchu minha nega. Eu estou indo para o 61, eu tenho alvo. Essa daqui, esse aqui foi o melhor trade do dia. Esse aqui, para mim, na minha opinião, é o melhor trade do dia. O mais, assim, o mais simples de pegar. Porque eu tive tudo isso aqui sinalizando, tá? Até agora eu tive tudo isso aqui sinalizando. Quantas vezes a compra tentou ir, ó? 1, 2, ó, né? 1, 2, 3 vezes a compra foi. 3 falhas na compra aqui. Qualquer sinal de retomada da tendência é para vender. Por que isso? Né? Por que esse pensamento? Olha isso aqui, ó. Opa, perdão. Por causa disso aqui, ó. Eu tive uma baita de uma perna aqui. Né? Olha essa perna de, por assim dizer, de tendência, né? Vou até diminuir ela um pouquinho. Eu vou usar a minha ancoragem mesmo. Ó. Eu tive essa primeira perna muito forte. Depois aqui virou uma grande lateralidade. E olha onde o preço corrigiu nela. Então, eu corrigi nem 1/3 direito de toda a amplitude do primeiro movimento. Se eu não corrigir nem 1/3 dessa amplitude, perdão. Então, força de venda. Para olhar para a venda. E eu tinha o alvo dado pelo 60. Não se esqueçam. O Fibo longo é dominante. Olha para o que o 60 está falando. Se o 60 mandou vender, nós vamos vender. Se o 60 mandar comprar, nós vamos comprar. Não me importa se o 5R aqui está falando nesse momento aqui que era para comprar. Não me importa, eu vou procurar a venda lá em cima. Então tá bom, deixa o pessoal comprar e empurrar o preço para onde eu quero vender. Porque eu quero ir a favor do fluxo. O fluxo está para baixo, não está para cima. Beleza? Então aqui está a melhor venda. E limpinha. Limpinha, 22 pontos. Limpinha. Olha só, que coisa linda. Cravou. Cravou no 161. Aí dá uma brigadinha aqui. Teve gente aí que fez a mentoria comigo e quis comprar, né? Falou de compra aqui. Aí eu falei, ó. Por que você vai querer comprar com tanta força assim? Outra coisa, né? A gente, quem aprende, né? Aqui no canal comigo, ó, sabe o que tem aqui. Opa, vou ter perna 5, ó. Então, se eu tenho perna 5 aqui para baixo, aqui essa região aqui é uma venda. Isso aqui aí, ó, corroborou a venda. O alvo aqui é curto. Mais ou menos, 15 pontos, não é tão curto não. É um belo alvo, ó. Tá aí. Aí o preço dá uma brigada. Aí sim, ó. Agora sim. Isso aqui, ó,
é uma verdadeira falha de rompimento de 2 box, tá? Para quem tava aqui, ó, meio-dia, 1h da tarde, na virada para 1 da tarde, isso aqui sim foi compra. É o único momento agora do dólar que eu vou falar de compra, tá? Aqui sim foi compra. Por que que aqui foi compra? Porque aí eu já fiz um ciclo bem legal de 2 fractal 5 no dia, tá? Aí eu fiz o fractal 5 e aí o que que eu fiz aqui? Eu fiz essa briguinha. E a coisa que eu falo pro pessoal, espera o fundo mais alto. Espera o rompimento vir com um fundo mais alto. Paciência. A paciência é o maior amigo do trade. Tá? Tenha paciência que o trade vem. E aí, ó, ele veio. Pra quem queria comprar, ó, só 1 da tarde para comprar. E aí, tá aí, ó, 15 pontos de alvo nesse trade. É comprar aqui para levar lá para um 4-1, tá? O alvo pode até ser um pouquinho mais superior, seria lá no 111, mas aí eu acho que ia demorar bastante tempo para acontecer. Ó, quase 1 hora para fazer esse trade aqui. Vamos ver aqui. A entrada se daria ao 12h53 e você sairia aqui mais ou menos a daria para sair a 1h08. Foi até rápido o movimento, sim, ó. Essa perninha lisa aqui, ó, bem bacana. Você entrou nela, você tem aí, ó, até 15 pontos para estar extraindo de lucro. Então foi uma compra bem feita aqui. Aí aqui já entramos mais pro final do dia, né? O trade provavelmente vai demorar mais para acontecer, mas aí aqui a gente tem novamente. Aí aqui é uma correção de 3 boxes ou falha de rompimento de 3 boxes. É uma ambiguidade do sinal, só que é como eu falo, é uma ambiguidade positiva. Eu tô falhando, ó, um fundo para quem gosta de figura. Isso aqui, ó, lá no candle. Isso aqui é o famoso couple range, tá? Que é a xícara, né? Seria essa a ideia. Seria uma xícara. Então esse é o couple range do Renko, tá? Então isso aqui é um couple range. Você comprou aqui. Seu alvo tá ali bem definido. 127. Junto com a média 144 ali, ó. Tem aí 12 pontos de alvo. Então mais um bom trade de compra. E aí o dia se encaminha aqui. Estamos chegando no final do dia já, ó. 11h45. Que o preço cotando, tá? Esse foi os pontos do dólar. Eu acho que deu para dar uma bela visão aí de como que é o funcionamento do método, né? Como que funciona o FIBO também. Bem interessante. Foi pro alvo, né? Olha lá o que eu falei. Ó, quantos tick ficou lá do meu alvo dos 60, né? Ficou 3,5 pontos. Então, bem próximo, bem próximo. Estamos aí a alguns ticks de ter tocado o 205. A probabilidade, então, na semana que vem, na segunda-feira, é que eu estenda aquele FIBO dos 60. Beleza? Então agora vamos lá para o 60 minutos do mini índice futuro para falar sobre o mini índice futuro. Então estamos aqui, 60 minutos mini índice. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido então aqui no mini índice, tá? Principalmente porque na análise que eu fiz lá na abertura, eu não tinha um direcional possível. Tava muito complexo, tava muito difícil dizer alguma coisa aqui. Os 60 minutos do mini índice, ele me tirou, assim, por assim dizer, de alguma ideia de o que o preço poderia fazer. Então, com isso em mente, né, é o que eu sempre falo. Você tem que esperar o preço abrir e deixa o preço mostrar se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, tá? Deixa o preço mostrar a direção. O mini índice desde a abertura ele também mostrou direcional, assim como o dólar. E o direcional do mini índice, pelo jeito, é ir aqui atingir o alvo que ele já ficou devendo aí para trás, né? Ele segurou aqui no 4.1, ele tá devendo aqui o alvo, tá? Então, talvez ele venha buscar aí um 161 aqui em cima. Talvez, eu não sei, eu não posso dizer. Eu não tenho bola de cristal para prever. Se eu tivesse bola de cristal, né? Eu estaria jogando na Mega Sena, alguma coisa assim. Mas eu acho provável que com essa força que ganhou, possa ser que
o mini índice ele atinge aqui o alvo nos 123.500, aqui é a região dos 123.500. Mas para hoje, eu não tinha nenhum direcional assim muito claro, então não poderia estar apontando na abertura o que poderia, se o preço poderia estar voltando para o fundo, para fechar esse gap, enfim, né? Porque tem muita gente que fica preso a gap, né? Fica, não, tem um gap lá, ó, vai vir fechar, e o cara, qualquer sinalzinho vende, e aí sai estopado, né? Eu procuro não me enviesar e sempre deixo isso claro pro pessoal lá no grupo, não se enviesar. Não se enviesa, deixa o preço mostrar. O preço mostra, tá? O preço ele te diz mesmo, ele testa regiões importantes que se você ficar de olho nessas regiões aí, você consegue estar entrando a favor para onde o preço está indo. Então se o preço quer ir para tendência de alta, nós vamos para alta. Se o preço quer ir para venda, nós vamos para venda. Beleza? Dito isso então aqui do 60 do mini índice, vamos lá para o 10R para ver o que pode ter tido aí de oportunidades no dia. Então vamos lá, mini índice futuro, 10R. Eu hoje acabei acordando um pouquinho mais tarde do que eu gosto de acordar. Por causa da mentoria, ontem fomos até 11h30 da noite. Eu acabei de dormir bem mais tarde, né? Porque tive que subir vídeo e tudo mais, enfim. Fui dormir bem tarde, acabei acordando um pouco mais tarde. Então minha rotina pré-trader hoje foi um pouquinho mais atrasada. Então eu quase não fiz operação, só fiz uma operação no dólar, tá? Mas o mini índice foi interessante, bem interessante, acompanhei ele por um bom tempo até. Principalmente porque ele teve uma coisa que eu adoro gap. Adoro gap. Aprendi que gap tem que ser tradeado, que gap é para tradear. E aí, o que pode ter acontecido aqui já? Eu posso estar traçando FIBA aqui, ó. Tá? Posso já estar traçando FIBA, porque nesse momento aqui, ó, o mercado tá, nós já é quase a abertura quase abertura de payroll aqui, ó, nesse topo, tá? Então essa primeira máxima do dia aqui, ó, é um topo mesmo. 9,6 é o máximo às vezes, que eu espero às vezes para estar traçando um FIBA. Eu gosto de traçar o FIBA até 9,15 no máximo, mas eu espero às vezes mais um pouquinho. Também posso traçar um pouco mais tarde, como viram lá no dólar, mas eu gosto de estar traçando um FIBA bem colocadinho. E aí gap para mim, como eu disse, eu gostei dessa ancoragem, principalmente porque a hora que eu ancorei ela, que foi bem aqui mesmo, na hora do payroll, no leilão de fechamento, bem na hora do payroll aqui, que eu coloquei ele, eu achei que ficou muito bem colocadinho aqui o 7,6, gostei disso, ficou visível para mim, aí foi lindo. E aí já no payroll, né, lógico, payroll não vou falar para comprar, né, mas deu um bull aí, ó, foi direto para a região do 1,27 e ele não tocou um 1,27, então ficou devendo. Aí já entra naquilo que eu falei, né, tem que ficar, aí você tem que esperar. Aí aqui ele tocou, pronto, validou 1,61. A partir do momento que tocou um 2,7, ele validou 1,61. Quer dizer que qualquer correção ele já vai voltar lá para o 1,61? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí vai você ter que gerenciar seu trade a partir do momento que você abrir uma posição. Por exemplo, nessa correção de 4 boxes aqui, é bem 4, 4. Essa correção 4, 4 aqui é bem interessante, tá? É um padrão complexo que o Renko nos dá. Eu tenho alguns padrões complexos catalogados, mas eu não entro em discussão sobre eles e nem fico apresentando. E também não podem ficar tranquilos que não são padrões que eu fico usando para realizar meus trades. Porque é como eu disse, é complexo. E ficar procurando complexidade, o gráfico já é em si complexo. Você lidar com capital girando aí na bolsa é complexo. Por que eu vou ficar lidando com padrão complexo? Sendo que é muito mais fácil eu facilitar isso aqui, como Dow, né, falava, perna 1, perna 2. E a perna 2, o final da perna 2 foi feito com uma correção de 4 boxes. Simples. Simplifique. É melhor. Então aí, aqui tá uma boa compra. Ó. 100. O alvo é o 61? Só que primeiramente é um 4-1, tá? Antes de ir para o 61, ele tem que tocar o 4-1 também. Pense nisso. Então daqui para um 4-1, eu tenho 400 pontos.
Talvez seja melhor eu pegar aí uns 250 pontos e botar aqui no 127 o meu alvo e fechar minha posição aqui, do que às vezes ser muito guloso ali em cima e querer pegar tudo de uma vez e não conseguir. Porque primeiro de tudo, a gente não tem uma dinâmica sem 141, tá? E a gente não tem uma dinâmica sem 161. A gente tem uma dinâmica aqui que eu testei sem 127. Então, aí sim. Então esse trade aqui é o quê? Sem 127. 230, 250 pontos. Mas pro mini índice tá bom. Aí, ó. E aí ele segura 127 novamente. Aí ele dá uma puxada, né? O mini índice ele tem dessas, né? Ele às vezes maltrata a gente, né? Às vezes o mini índice o pessoal não gosta de tradar ele por causa disso, que ele maltrata. Mas por exemplo aqui, é para vender? Não, eu tô segurando no 100. Eu não cheguei ainda no 7,5. Eu não voltei lá no meu fundo maioritário. Isso aqui, ó, vou destacar ele. Isso aqui é um fundo maioritário, tá? Todo esse movimento aqui, ó, que está acontecendo, esse é o fundo maioritário. Esse é a mínima do dia. É o fundo maioritário, tá? E a abertura está bem próxima também. Então, ó, fundo maioritário. É aqui que tem que ter um teste, tá? Só que se o teste pode vir antes. E aí, se o teste vem antes, aí é aquilo que eu falo. Pô, fundo duplo é lindo, tá? Fundo duplo. Mais alto, mais lindo ainda. E aí o preço vai lá e, opa. Ó, repetição. Tá? Repetição. Eu tive uma correção complexa aqui. 4 box. Vocês já vão entender porque eu falo que é complexa. Para quem conhece o pensamento fractal e tudo mais, a gente sabe que a gente pode ter uma perna de tendência, uma perna de correção simples, como a gente pode ter uma perna de tendência, uma perna de correção complexa, que seria esse M aqui que eu desenhei. Então, essa é uma perna de correção dupla complexa. Só que eu não fico também contando isso não, tá? Eu fico olhando o nível de FIBO mesmo, tá respeitando, tá dando padrão que repetiu, aí então eu vou atrás, ó. Aí aqui, ó, a compra do 100. Aí agora eu posso estar tentando levar um 61. Quem sabe um 61? Por que eu falo isso? Porque eu estou segurando no 100. O 100 segurou. Aí você pode falar, mas ele rompeu o fundo. Sim, ele rompeu o fundo minoritário. Olha o fundo maioritário aqui, ó. Olha a distância ainda que ele está para o fundo maioritário. Ó. Eu tenho 170 pontos aqui. E para o 10R, 170 pontos é muita coisa até. Porque é um stop, por assim dizer. É o tamanho de um stop que a gente usa aqui. A gente usa stop até menor. 125, 150 pontos. Então, né? Uma boa entrada aqui. Boa entrada mesmo. E aí para os alvos, ó. Primeiro alvo 127, 340. Segundo alvo 141, 490 pontos. Que é até 500. E lá em cima no 61, 750 pontos. Então, eu acho que esse aqui foi o trade do dia no dólar, né? Eu acho que esse aqui foi o trade do dia no dólar. Ele tava, ó, outra coisa. Ele tinha um alvo lá mais alto, né? Só que aí para ele chegar lá de primeira, eu tenho que respeitar esse 61, tá? Eu tenho que olhar pro 61 e falar, não, peraí, o 61 vale, e vale demais, tá? E vale muito. Então cuidado também de querer falar, não, vou levar. Se você quer levar lá no 41, seu stop não pode sair daqui jamais. Jamais. Beleza? Aí você vai fazer seu alvo. Se você tirar seu stop daqui e colocar ele em qualquer outra região aqui, você corre o risco. Às vezes você não é estopado, mas às vezes você é. Então, aí você vai deixar ponto na mesa para trás e vai sentir dor do mesmo jeito de ter sido estopado ou estopado no zero. Beleza? Aí o preço vai subindo, aí dá um bull. Esse bull não tem muita continuidade, mas olha lá, ó. Bull seguindo de padrão de 2 box. Pô, isso aqui é sinal de que está entrando um momentum de compra. Então, se eu não comprei aqui, ou eu compro o bull ou eu compro a correção de 2 box. Aí mesmo se eu comprei o bull, meu stop está aqui, ó, nessa correção de 2 box aqui eu não tomei stop e o preço foi para o meu alvo. Qual que é o alvo? Tocou 127. Ó, 127. Então é 141, 161. Eu tenho aí 400 pontos de alvo. E aí o preço vai lá, dá mais um bull, mais um bull. Olha o preço falando para você, ó, compra, me compra. Ele falou para você comprar aqui, ele falou de novo para você comprar aqui, ele está falando compra, compra. Por mais que não é um double bull, mas tá com muita força. Tá com muita força. Eu ainda compraria aqui se eu não tivesse entrado.
E aí nada tem 300 pontos, aí 290 pontos de alvo. E aí o preço vai lá. Para quem fez a mentoria aí do Fibo Robô sabe que eu falo, eu não gosto que crava, eu gosto que passa, tá, do alvo, que aí confirma mesmo que foi feito o nível de Fibo. E olha só que legal, né? O preço ele volta lá no 127. Aí 141, 127, 141, 127. E segura. E de repente ele aponta, ó. Isso aqui já é para final da tarde, tá? Isso aqui já é o final da tarde. Hoje, na manhã, teve pouco trade também no mini índice futuro. Não teve muito trade, não. Mas isso aqui é mais... aqui já é, ó, 2h30 da tarde, tá? Então já estamos mais pro final da tarde aqui. Hoje no mini índice tivemos até poucos trades, né? Poucos trades, foi demorado, foi bem lateral esse primeiro movimento, mas teve um pequeno aqui, gain, e um belo gain aí. Então quem teve paciência, esperou, esse trade aqui, ó, fez o dia aí, ó, 680 pontos, 700 pontos, né? Foi uma bela compra aqui embaixo. Essa perna aqui foi a bela compra. Foi onde você pode ter tirado capital durante a manhã. À tarde, talvez alguém aqui pegou também esse movimento, tá? Alguém pode ter pegado aí, com certeza, né? E aí, ó, a compra ela foi dada aqui na falha de rompimento de 2 blocos, virou uma caixa de Pandora, mas foi embora. E aí, segurando aqui, entra numa dinâmica que eu também identifiquei ela, que é um 4.1 por 205. Então aí se você comprou aqui, você leva lá para 205 mesmo. Aí você está tentando pegar o alvo. Eu poderia estar saindo antes aqui no 4.1 porque eu tenho dominante, né? Poderia. E sairia muito bem, né? 560 pontos. Mas está lá, ó, 800 pontos de alvo praticamente. E o preço vai. Bonito, né? Aí aqui, é claro, eu poderia estar estendendo o Fibo, mas aí eu já estou no final do dia. O dia está aqui, ó, caminhando, como eu disse. Ó, houve já o fechamento, tá? 6h01 da tarde aqui na gravação. Então esse Fibo aqui é apagado. Fibinho, Fibogap, apagado no mesmo dia. Beleza? Então, final aqui, ó, bastante tendência ainda. Do mini índice futuro. O que será que aguarda na semana que vem aí? Eu ainda acho a probabilidade do alvo aqui, mas ele pode negar também. Tudo pode acontecer, né? O preço, querendo ou não, ele faz aquilo que ele bem entender. Beleza, então, pessoal, esse aqui foi o resumo do dia 7/5/2021. Se gostou, dá um like, compartilha com quem você conhece, se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo meu. Amanhã eu não tenho ainda nenhuma mentoria marcada. As mentorias de sábado é só uma vez por mês que eu faço, tá? Então só para outra semana que pode ter turma. Então nesse sábado aí eu vou estar gravando o início da minha série, como a gente pegar e fazer isso aqui, ó. Juntar 2 indicadores e tá extraindo sinal com eles, montando tela operacional. A ideia minha é estar ajudando. Isso aqui não é setup, tá, pessoal? Isso aqui é uma ideia que eu tenho de estar montando uma tela operacional aí com vocês. Então vou estar fazendo algumas telas operacionais, a gente vai estar criando alguns modelos de tela operacional que eu já usei, ou que eu uso, ou que eu já testei e comprovei, porque eu já usei muita tela, muito estilo operacional, muita tela operacional. É aquela, se eu estou lendo um oscilador, oscilador é oscilador. Você vai estar trabalhando, independente do tipo de oscilador que você vai estar trabalhando, ele geralmente vai dar mais ou menos o mesmo tipo de sinal. Então, claro, cada indicador tem sua peculiaridade, mas a gente está usando ele como gatilhos, então a gente vai estar vendo como que a gente pode amparar um no outro, beleza? Como que a gente pode estar se usando deles para estar melhorando as nossas entradas, porque o indicador ele não é para a gente estar seguindo o preço pelo indicador, a gente segue o preço aqui, ó, tá? Isso aqui, ó, é que a gente tem que estar preocupado. O indicador ele é o gatilho. Beleza? Ó, por exemplo, aqui, ó, um exemplo básico. Olha esse cruzamento do ADX aqui, olha o CCI dando compra, olha a média dando compra. Então é tudo isso aqui. Olha a Bollinger se abrindo, tá? Isso aqui é o que eu tanto bato na tecla, eu falo do gatilho. Então, a partir da manhã eu vou estar
fazendo uma série de vídeos aí, como a gente vai estar usando esses gatilhos de entrada nas operações, como a gente pode estar se apoiando nos indicadores como gatilho, não como seguidores do preço, porque o preço é isso aí, ó. Preço é o preço. E isso aqui é puro preço, tá? O Renko é preço puro. Ele só leva em consideração o preço. Se você quiser saber das mentorias, como eu já disse no início do vídeo, vai ali no banner do canal aqui do YouTube. Tem o link da página oficial das mentorias. Qualquer outra coisa, pode estar mandando um e-mail para mim, pode ir lá no direct do Instagram, pode também lá no Telegram, se você tiver no canal ou tiver no grupo do Telegram, pode também entrar comigo em contato direto pelo Telegram. Não tem importância, não tem esse negócio de que precisa entrar em contato com determinado lugar, tá? Eu não tenho, não fico preso a essas coisas não. Beleza, pessoal? Um bom final de semana a todos aí e até o próximo vídeo. Obrigado sempre pela audiência.